Olá, 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 amigos queridos. Espero que todos estejam muito, muito bem com a graça de Deus, nosso Pai. Vamos lá dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Agradeçamos, meus amigos, a Deus, nosso Pai, por estarmos numa época em que podemos estudar, termos acesso a livros, à internet, procurarmos as obras básicas, o Evangelho, e termos esse conhecimento sobre a espiritualidade, coisas que há tanto tempo, ficou lá no passado, com a graça de Deus. Provavelmente nós lá estivemos também sem poder ter acesso às informações sobre o que dizia respeito à espiritualidade. Mas vamos lá aproveitar esse momento e vamos estudar. Terminamos o capítulo 4 e hoje daremos continuidade ao capítulo 5. Continuidade do estudo do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Só esse tema já é motivo para pensarmos como nós, seres humanos encarnados aqui em 2025, podemos ler, concordar e dizer: nossa, é assim mesmo que tem que ser. Bem-aventurados os aflitos. Será? Será que se não estivéssemos lendo, estudando, buscando a palavra de Cristo no Evangelho, entenderíamos esse título? Por mim, eu duvido muito que eu entendesse. Falava, como assim? Como pode? Jamais. Bem-aventurados felizes, né? Então, vamos esmiuçar um pouquinho esse título, né? Vamos ver? Quando Jesus nos coloca bem-aventurados, é o mesmo que ele dissesse felizes. Felizes os aflitos. Silvia, como assim? Como é que nós vamos entender que aflitos podem ser aqueles que sofrem, choram, passam por provas, por dores? Infelizes? Então vamos esmiuçar mais um pouquinho. Aqui, bem-aventurados, os aflitos, é no sentido de felizes aquele que compreende a situação pela qual está passando. Se eu, Silvia, estou nesse momento passando por uma situação indesejável, que eu busque entender os porquês e com o conhecimento que, graças a Deus, consigo ter nesse tempo e nesse espaço, já sei que tudo é uma reação a uma ação anterior e que essa ação pode ter sido tanto nessa encarnação quanto em tempos atrás, onde com a graça do Pai eu não me lembro, não é? Então, aflitos, que será isso? As aflições podem ser por várias matizes, vários pontos. E, às vezes, a gente se vê aflito inutilmente. Aí vocês vão falar, tá querendo demais, né? Querer que eu entenda que a minha aflição pode ser inútil? Não, eu só estou tentando entender. E quando eu li, estudei pela primeira vez e fui buscar outros estudiosos que já fizeram a leitura desse capítulo, clareou um pouco a mim o que ele queria dizer. Por isso estou passando isso para vocês também, porque se eu pegar simplesmente o título e começar a ler, vai pairar uma dúvida, uma interrogação aí na cabecinha de alguns. E vai falar, meu Deus, será que a aflição pode ser inútil? Por quê? Porque às vezes a gente fica aflito por algo que já tem acontecido ontem. Acabou de acontecer ali e eu estou aqui remoendo, eu usaria
esse termo, ficar remoendo aquilo que eu fiz. Tem alguma serventia? Se for algo que eu possa reparar, corrigir, sim. Senão, eu vou estar vivendo do passado. Ficar pensando, analisando, remoendo e causando uma das doenças, que está ali se disseminando muito, muito entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. A depressão, né? Ficar vivendo ali no passado, pensando por quê, para quê? E a aflição também pode ser uma aflição de saudade, sentir saudade de alguém que já partiu para o plano espiritual, sentir saudade de um parente, um amigo querido que se foi para outro país. Como podemos resolver isso? Se foi para a pátria espiritual, acreditar que a vida continua e que regressou antes de nós. E se for da vontade do Pai, um dia iremos encontrar. Temos aflição por isso? A prece. Lá no finalzinho do Evangelho tem a prece para aqueles que partiram, que desencarnaram. A prece para auxiliar aquele que está em outro país. E estar em contato, sim, com essa modernidade toda que existe hoje em dia. Pode ser uma aflição de remorso. Ficar remoendo ali, deixando cada dia mais pesado algo que aconteceu ou conosco ou que praticamos com o outro. E não vai levar a nada. Ai, Silvia, como não? Não vai. Só vai levar se tomarmos uma atitude. Pode ser também de ressentimento. Ficamos ressentidos, alguém me disse algo e eu magoei, né? Então vou ficar ressentido, meu ego, a minha vaidade. Vai pegar ali. E o que vai acontecer? Só vou alimentar maus pensamentos se eu estiver ali com essa mágoa, com esse pesar, com esse ficar pegando os pontinhos que procuraram me colocar para baixo. Meu orgulho inflamado, como pôde fulano falar isso? Estamos nos sintonizando com esses irmãozinhos que já desencarnaram e que vêm até nós e falam, isso mesmo, Silvia, isso mesmo. E vamos acumulando pensamentos difíceis e dizendo, fico o dia todo falando com meus botões, pensando naquilo que fulano me disse. São aflições? São. Mas são aflições que nós estamos criando. A aflição pelo futuro, ficar pensando assim, o que vai ser de amanhã? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que será? Será que eu vou estar trabalhando? Será que eu vou ter de comer? Será que eu vou conseguir pagar o aluguel? Será que eu vou dar estudo para os filhos pequenos? Será que eu vou conseguir auxiliar o filho adulto que já casou e precisa da minha ajuda? Será? São aflições? São. Mas devemos aprender a combatê-las. Como? Deus Pai, auxilie-me. Auxilie-me que seja feita a vossa vontade. E buscarmos a nossa paz, para que consigamos, sim, dar cabo de todas as obrigações, sendo ali firmes, confiantes no Pai. Não é? Não tem a passagem que diz, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Todos são cuidados por Deus, imagine nós, né? Temos que pensar no futuro, óbvio. Não vou faltar todo dia no meu trabalho, 2, 3 vezes por semana, porque perdi a condução, hoje estava chovendo, hoje estou cansado. Isso é pedir para que aconteça algo. Agora, aquela aflição de quem cumpre com o seu dever no futuro, será que não tenho nenhuma dessa situação que você citou? Estou com uma manchinha na pele, será que isso aqui virou câncer? Vai até o PS, procura fazer um exame, pronto, tira da cabeça, não alimenta. As células sentem as sensações e o pensamento cria. Então, são aflições inúteis, por isso que eu uso esse termo. Não que não aconteça, mas é isso. Então, nós temos que pensar, né? Agora,
Existem muitas questões aflitivas em relação a esse futuro. Mas se nós ficarmos presos pensando no futuro, esquecermos do hoje, criamos outra das doenças que assolam os tempos de hoje, a ansiedade, que é um distúrbio aí que a pessoa fica vivendo do e aí? O que será que vai acontecer? Ai, estou me sentindo assim, ai. Ansiedade e depressão, meus amigos. Por isso vale a pena essa introdução, que fala assim, meu Deus, será que ela não vai ler o Evangelho? Eu pretendo ler, mas se não der tempo, nós vamos nos pegar primeiro ao título, porque quando começar a leitura, vamos saber exatamente o que Cristo quis nos ensinar. Porque viver aí essa ansiedade pelo futuro não vai nos fazer crescer, não vai nos ajudar em nada, a menos que levantemos o traseiro da cadeirinha, eu vou estudar, vou trabalhar, vou buscar fazer algo mais de útil, estudar a espiritualidade, vou trabalhar no meu ramo, vou buscar me aperfeiçoar. Isso sim é pôr ali ação, fazer aquela vontade virar uma ação e ter menos motivo para se preocupar com o futuro e não deixar virar uma ansiedade, que são as coisas mundanas que a gente vê como aflição. Mas nós precisamos entender na questão ali de Jesus, que não são dessas aflições. A aflição que ele está dizendo para nós é assim, aquele que carrega o peso ali, sabe? De passar pelo sofrimento, de ter toda aquele angústia no hoje, no agora, não é no ontem nem no amanhã. Está passando por algo, mas olhar para o passado e aprender com ele, não ter remorso e mudar sem repetir o mesmo erro. Temos que nos arrepender, reparar àqueles que prejudicamos e ter tranquilidade em relação ao futuro, porque somos filhos de Deus. Então, bem-aventurados e felizes no aprendizado, no entendimento, mesmo que hoje estejamos vivendo momentos de aflições que nos farão crescer. Bem-aventurados, desde que saibamos passar pelas aflições sem resmungar, murmurar, ter a resignação. Sabermos também olhar e perceber as aflições dos outros, a aflição por falta de justiça, a aflição por aquela sede de verdade. Quantas e quantas vezes eu mesma tive essas aflições e eu me perguntava, mas e aí? Será que é só isso? Será que a vida acaba aqui? Sabe esses questionamentos? Ficava pensando e adiantava alguma coisa? Não. Estava bela, sentada, tomando solzinho e pensando, olhando para as nuvens, como se fosse ver um anjinho sentado na nuvem tocando harpa. Quando, pela dor, vou repetir aqui, já disse em alguns estudos, fui até a Casa Espírita União e depois de anos indo tomar o passe, recebendo aquela harmonia toda, aquela paz que a gente recebe, não foi rápido não, aí me dispus a estudar e entender. Isso é resolver uma dessas aflições de saber como é a vida além da vida, né? E aí, quando a gente busca, esses sim serão os saciados, porque vão encontrar Jesus quando ele diz: vinde a mim, aqueles que se assemelharem às crianças, né? Porque é em espírito, o espírito humilde, aquele que vê a benevolência, que é sincero. Ele nos trouxe vários e vários ensinamentos para que possamos aprender com ele, né? E Jesus também nos diz nas passagens ali que ele nos coloca que o jugo dele é leve,
para a gente não ficar carregando essas aflições desnecessárias, com aquilo que não nos acrescentam em nada, não nos ensinam a nada e só nos faz sofrer. Não nos apegarmos tanto à materialidade. Precisamos. Temos que ter coisas materiais? Temos, pois nosso corpo é material, é a casa do nosso espírito. Então temos que cuidar com zelo, não com narcisismo, mas cuidar da nossa saúde, para que voltemos à pátria espiritual quando for a hora desejada pelo Pai, marcada e sabida por Ele, e não porque eu relaxei, fiquei doente porque não comi direito, não fiz exercício, não tomei água. Ai, meu Deus, hoje ainda está faltando tomar muito, eu me cobro. Muitas vezes não dou conta, mas a gente vai aprendendo. Então, bem-aventurados aqueles que podem ter esse acesso, querem, porque é o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, as nossas mudanças é que vão nos modificando por dentro. É o amor que vamos desenvolvendo. É isso que nós temos que estar buscando trabalhar, buscando entender para vermos o verdadeiro significado do título Bem-aventurados aflitos, que por vezes a gente pensa assim, nossa, eu estou negligenciando tudo o que eu poderia saber sobre as verdades necessárias que me fazem melhorar como ser humano que sou, como espírito eterno que sou, para ficar me apegando às coisinhas mundanas. Não que sejam coisinhas no sentido de diminuí-las, mas de sabermos que temos um Deus Pai, um anjo guardião, e que se tivermos a fé do tamanho do grãozinho de mostarda, nós temos ali como seguir avante, firmes, fortes, confiantes num Deus maior que estará ali nos auxiliando e que não temos que nos apegar ao passado, nem ao futuro em excesso, mas vivermos o presente dia a dia, buscando ali sermos sempre melhor um dia após o outro. E aí eu vou dizer para vocês os títulos que temos aqui nesse capítulo, porque eu acho que vai ser só o que eu vou conseguir ler depois do título Bem-aventurados aflitos. Ó, nós vamos ver como subtítulos: Justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. Olhem quantos temas e que tudo isso, de alguma forma, está ali, diante do nosso nariz, digamos assim. E podemos ter um pouquinho de cada coisinha. Então, nós vamos desenrolar o entendimento na leitura. Depois temos instruções dos espíritos, bem e mal sofrer, o mal é o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda das pessoas amadas, mortes prematuras, se fosse um homem de bem teria morrido, os tormentos voluntários, a verdadeira infelicidade, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro cilício, que é sacrifício. Quer-se por fim as provas do próximo? É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida, proveito do sofrimento em função dos outros. É isso que nós vimos até aqui. Então, na próxima vez que eu aqui estiver, vamos dar continuidade a esse tema, bem-aventurados os aflitos. E vamos entender um pouquinho, com a ajuda de Kardec, que deixou tudo mais fácil para o nosso entendimento, aquilo que nosso irmão maior, Jesus, veio nos ensinar. Tenha uma linda semana cheia de luz, de paz, de sabedoria.
com muito amor no coração e que esse amor possa esbanjar em todos os espaços que cada um estiver e também em cada coração que encontrar. Fique em paz e até a próxima.